Olá, muito boa noite a todos. Hoje vamos falar da criação dos corpos solares. É uma conferência muito importante do segundo fator de evolução da consciência, já da última fase do nosso curso, na terceira fase. Falando de corpos, nós que estudamos aí na ciência, na física, né, especificamente, nós definimos lá para nossos alunos que corpo é uma porção limitada de matéria. Então, elevando-se esta definição para a física quântica, na física quântica nós aprendemos que tudo se resume em substância no universo. Então, no universo só há uma substância que dá três derivados. As três formas de substâncias derivadas são a matéria, a energia e a luz. São os três componentes daquela famosa equação da teoria de relatividade de Albert Einstein. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É a equação dele, né, da teoria da relatividade. Perdão. Então nós não vamos falar aqui dos corpos da física, mas vamos falar de corpos no sentido de veículos, os corpos existenciais do ser. Esses corpos existenciais do ser, eles têm três ramificações. Então tem os corpos solares, criados com uma energia que tem uma determinada frequência. Depois tem os corpos de ouro, que é os corpos criados com energia numa frequência mais elevada. E depois tem os corpos de luz. Então, estas são as definições. Então, esses corpos, esotericamente, né, são chamados de veículos de manifestação do nosso ser interno nas outras dimensões do universo. Então nós estamos aqui na terceira dimensão, na tridimensionalidade. Nós temos o nosso corpo físico, que ele é construído de substância na forma de matéria, bem tangível. Então esse corpo físico é o nosso veículo de transladação aqui no mundo físico. Para onde quer que vamos, esse veículo nos conduz. Podemos navegar bem, né? Navegar bem aqui no mundo físico, porque temos este veículo. Para navegarmos nas outras dimensões, é preciso que criamos os veículos próprios de navegação naquelas dimensões. Então, o corpo, né, do ponto de vista esotérico, também é definido como templo, o local de habitação do sagrado. Cada religião tem o seu templo específico. Dizem, né, que 60 mil religiões e cada uma delas possui o seu templo. Então, Jesus Cristo, por exemplo, frequentara por muitas poucas vezes, na verdade umas 2 ou 3 vezes, aquele templo dos judeus, construído pelo rei Salomão, e aquele templo então é dirigido, né, pelo Conselho do Sinédrio, composto de 500 membros, é onde ele foi e deixou alguns ensinamentos para nós. Ele foi também para expulsar os mercadores, para nos dar o ensinamento esotérico
bastante específico de como possamos limpar essa casa do Senhor, expulsando os mercadores. Isto quer dizer que fazemos eliminando os fatores psicológicos, geradores de defeitos que estão dentro de nós, pelo processo da morte em marcha. Então, é engraçado, né? É bom que todos nós tentemos para isto, como nos enfatizou o mestre Rabulu, sobre o que Jesus dissera, para que nós meditemos nesta palavra. Ele diz: eu entrei no meu templo e expulsei os mercadores. Ele não diz entrei no templo e expulsei os mercadores. Ele diz entrei no meu templo. Então ele está referindo a seu próprio corpo físico. Da mesma forma, ele também se refere ao seu corpo físico quando olhando para aquela belíssima construção do rei Salomão, que gastou 46 anos para se edificar, e diz: derruba, em 3 dias eu faço um outro. Daí os judeus escarneceram-se dele e aí arrumaram um motivo, né, definitivo para crucificá-lo, dizendo: como pode, né, você construir em 3 dias aquilo que gastou-se 46 anos. E de fato ele foi à morte, e no 3º dia ele edificou, ele ressurgiu. Então ele estava referindo que ao ser derrubado o seu corpo físico, ao ser morto, no 3º dia ele o edificaria, ele ressuscitaria, e foi isto que foi feito. Então, cada corpo de um ser vivo é o seu templo, né, vivo, e aquele templo construído por Salomão recebeu advertência por parte dos anjos, que dizia: ó, tu queres construir um templo, Salomão que o construa, mas o Altíssimo não habita em templos construídos por mão de homens. Então é preciso que todos nós, que aspirantes ao caminho da iniciação, que compreendamos, né, estes fatos. Então é preciso que cada um de nós construa o seu templo, né, o seu veículo, para que possa nele habitar o Altíssimo em sua plenitude. Então, na realidade, isto também tem orientação das Escrituras, onde diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, crescer é fazer com que esse templo cresça, e multiplicar é multiplicar o número deles, que são 7 templos. Então, os 7 templos que nós, 7 corpos, né? 7 veículos que temos que fabricar, são em 3 oitavas, em 3 frequências de energia. São os corpos de fogo, os corpos de ouro e os corpos de luz. Então, os corpos de fogo está numa frequência dessa substância no estado de fogo. Os corpos de ouro estão na frequência mais elevada, e os corpos de luz estão na frequência mais elevada da substância, na frequência de luz. Então, esses 7 corpos são o corpo físico, que nós temos na 3ª dimensão, que se sustenta sobre o corpo vital, que é da 4ª dimensão. Daí temos que criar o corpo astral da 5ª dimensão, também o corpo mental da 5ª, e o corpo causal da 6ª, o corpo búdico da 7ª,
da sexta também, né? Da sétima, e também o corpo átmico da sétima. Então, dois lá da sétima dimensão. E esses corpos, né? Então, e cada um nas suas frequências, são construídas com algum material. Qual é o material de construção desses veículos? Para nós construirmos uma residência, construir um prédio, um edifício, tem que ter material de construção, material de concreto. Vamos supor que esse edifício seja construído de tijolo, então coloca-se tijolo por tijolo, né? Para formar o edifício. Se nós quisermos fracioná-lo e chegar à menor unidade de construção, esta menor unidade é o tijolo, então o tijolo é a unidade de construção. E qual seria a unidade de construção desses 7 corpos, desses 7 veículos? Então, o tijolo de construção desses corpos sagrados é o SI, SI12. Então, o SI é a substância seminal, na nota Si, SI12 quer dizer do isótopo 12 do carbono. Então, na nota Si tem uma frequência, e este SI é da matéria seminal, que é a última substância transformada a partir de todos os elementos que nós ingerimos na nossa alimentação. Então, a substância seminal é resultante de tudo isto. Então, de SI em SI, de tijolinho em tijolinho, constrói estes corpos. E esta construção é feita a partir da prática do arcano ZF entre o casal legítimo e legalmente constituído. Então, o casal em prática do arcano ZF, no momento da maituna, com o calor dessa prática, então dá-se uma oitava em que o SI se transforma em substância para a regeneração do corpo físico. Depois de regenerar, depois de muitas práticas, o corpo físico regenera-se o corpo vital, que nós já nascemos com eles. Corpo físico e corpo vital, não precisamos criá-los. Então temos que criar o corpo astral, que dele nós temos apenas uma semente que vai germinar, a semente do corpo astral. Então, nesta primeira oitava do trabalho, a lei da maituna, cria-se o corpo astral. Após criar esse corpo astral, depois de muito tempo, né, de prática, numa segunda oitava, inicia a construção do corpo mental. E após a construção desse corpo mental, nessa segunda oitava da nota Si, musical, vem a terceira oitava, e nessa terceira constrói então o corpo causal. Após construir o corpo causal, se o estudante está iniciando a construção dos seus veículos, pela primeira vez, vem a construção do corpo búdico e do corpo átmico, da mesma forma. Após construir os corpos de fogo, da mesma forma, constrói-se os corpos de ouro, e da mesma forma, depois, por último, se constrói os corpos de luz nas suas 7 versões. Então é assim que promove-se a construção desses corpos internamente. Então é aí que o Cristo queria dizer: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, tendo criado cada um desses veículos, chega o momento da trajetória de iniciação, que o indivíduo vai encarnar o seu Cristo interno, e de posse de seus veículos, este Cristo pode se movimentar por todo o universo, se manifestar em todo o universo,
e existir em todo o universo, em todas as dimensões. Então, esta é a trajetória de construção. Esotericamente, nós vamos encontrar nas entrelinhas, muito escondido, nas escrituras sagradas, em símbolos semióticos ou parábolas, que para entender nós precisamos ter iniciações. Então, numa delas, nós vamos encontrar o diálogo entre o Cristo, Jesus Cristo e Nicodemos. Outra vamos encontrar Jesus e a samaritana, em que falavam da água viva. E a outra, na parábola das noivas, das 5 noivas boas e das 5 noivas loucas, em que as loucas gastaram o azeite de oliva e as boas o conservaram. Então, é a mesma substância de construção desses corpos. É a água viva, é o azeite, e tem muitos outros símbolos. É onde vai se dando nascimento a esses corpos. Significa ir nascendo de novo, da água e do Espírito. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima conferência.